Olá, bem-vindos. Excelente ano 2021 para todos. Sou Adriano, professor de matemática. Atualmente componho a equipe de Gerência de Assessoramento e Controle de Fluxos Escolares, GEAF. Estou aqui para apresentar o diário de classe ano 2021 com orientações para escrituração do diário, elaborado pela GEAF em conjunto com os setores da Subsecretaria Pedagógica. O diário de classe ano 2021 foi planejado para termos um único documento para os alunos com atividades pedagógicas não presenciais e também para os alunos presenciais. No nosso diário nós temos informações iniciais, estudantes recebidos, primeiro e segundo e terceiro trimestre de controle de carga horária, primeiro, segundo e terceiro bimestre de conteúdos ministrados e atividades desenvolvidas, o caderno pedagógico, as avaliações trimestrais, o resumo anual e também as observações. Os dados que aparecem neste diário são dados fictícios para a simulação e a apresentação do diário de classe. Em informações iniciais, data de nascimento dos alunos, o nome dos estudantes, situação atual, o aluno, no caso, com transferência recebida, transferência expedida, entre outros, e também a inclusão do aluno nos trimestres. Dados iniciais, o nome da escola, o ano letivo, o componente curricular, professor, professora, ano, turma, turno, número de aulas por semana ou número de aula por semana. Neste espaço, nós iremos digitar o número de aulas que essa turma tem durante a semana ou o número de aula que ela tem na semana. Um exemplo que no componente curricular matemática, para essa turma, de acordo com a grade curricular, 4 aulas por semana de matemática. Nós vamos informar no início do ano apenas uma vez. Não será necessário estar multiplicando esta informação. Início e término de cada trimestre. Em legendas, temos o A, que são crianças e estudantes em atividades pedagógicas não presenciais. O ponto, presença. O N, não cumprimento das APNPs. O F, falta. O C, cumprimento dos cadernos pedagógicos. E o D, o descumprimento dos cadernos pedagógicos. No caso, as letras A, N, F, C e D, elas compõem a nova legenda do diário de classe ano 2021. O A, o ponto, o N e o F, nós estaremos utilizando no controle de carga horária do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre. Já o C, que representa cumprimento do caderno pedagógico, e o D, o descumprimento do caderno pedagógico, nós iremos utilizá-los no terceiro trimestre, quando estaremos utilizando o caderno pedagógico. O nosso calendário, ano 2021, ele é composto por carga horária. E o nosso diário de classe também é composto por carga horária, de acordo com o nosso calendário. Nós temos esta aba de estudantes recebidos e aqui o primeiro trimestre de controle de carga horária. Que nós temos o primeiro trimestre de controle de carga horária. Nós podemos, com o calendário escolar,
inserir as datas previstas do trimestre. Aqui na simulação foi inserida as datas previstas de acordo com o calendário escolar e também com o horário da turma. Na simulação, temos a data do dia 2, ela, no caso, está repetindo. Por quê? Nesta data, na simulação, o professor ele tem 2 unidades de carga horária nesta data, para aquela turma. Vamos ver quanto representa cada unidade de carga horária. Eu vou apagar essas datas para apresentar quanto representa uma unidade de carga horária. Uma unidade de carga horária representa 50 minutos. Nós temos aqui 50 minutos. Para cada data aqui registrada, ele compõe uma carga horária de 50 minutos. Vou retornar aqui para continuar a apresentação. Na simulação, nós temos o aluno A, B, C, D, E, F e G. E nos foi informado que o aluno A, ele é um aluno presencial. O aluno B é um aluno com atividades pedagógicas não presenciais, então nós iremos preencher com a letra A. Eu vou clicar na célula, no canto inferior vai aparecer um sinal de mais. Eu seguro com o mouse e arrasto. Então, nós temos aqui o aluno A. O aluno D também ele é um aluno com atividades não presenciais. O aluno F também. Então, o aluno A, eu vou selecionar e vou clicar Ctrl C e no aluno D eu vou colocar na primeira data e clicar Ctrl V. Da mesma forma, o aluno F, Ctrl V. Então, vocês podem ver que nós preenchemos com A os alunos com atividades pedagógicas não presenciais que foi no qual a secretaria nos informou. A secretaria da escola nos informou. Eu vou clicar no ESC para que esses pontos que estão aqui pontilhados possam desaparecer. Clico no ESC. A, C, E e G são alunos presenciais. Devido ao escalonamento, a escola, no caso a unidade de ensino, nesta simulação, ela vai trabalhar por semana, com escalonamento para o aluno. O aluno A foi nos informado que ele é um aluno presencial e na primeira semana ele vai estar com atividades, no caso, presencialmente. Porém, na segunda semana, ele vai estar em casa com atividades pedagógicas não presenciais. Então, vou clicar aqui no A e vou preencher esta semana com atividades pedagógicas não presenciais. Na terceira semana, de acordo com o escalonamento, ele vai estar na escola. Na quarta semana, ele vai estar com atividades pedagógicas não presenciais. Então, vou preencher com A. E na última semana, ele vai estar presencialmente. O aluno C, ele iniciou esta semana com as atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós vamos preencher com A e vamos arrastar para preencher com A essa semana para este aluno. Na semana seguinte, ele será presencial. Na terceira semana, ele vai estar com atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós vamos preencher com atividades pedagógicas não presenciais.
Na quarta semana, presencial. E nesta última semana, no caso, com atividades pedagógicas não presenciais. A situação do aluno E terá o mesmo escalonamento do aluno A. Então, nós vamos selecionar. Eu vou clicar no Ctrl, segura, Ctrl C e vou aqui na data clicar Ctrl V e será copiado o mesmo escalonamento do aluno A. Isso, todas as informações de escalonamento, no caso, a Secretaria da Escola irá nos informar. Nós temos o aluno G, que será o mesmo escalonamento, vamos supor, do aluno C. Então, ó, seleciono, Ctrl C e aí eu venho na primeira data, Ctrl V. Bom, o nosso diário aqui, de acordo com as aulas previstas, nós já inserimos o A para os alunos com atividades pedagógicas não presenciais. E também já tínhamos o ponto para os alunos presenciais. Quando inserimos A e ponto, não irá gerar falta. Essa falta significa o quê? Unidade de carga horária. Falta uma unidade de carga horária. Então, esse faltas é de unidade de carga horária, porque cada informação aqui na data inserida representa, neste caso, uma carga horária de 50 minutos. Esse tutorial são para todos os professores com componente curricular. Vamos trabalhar agora com essas informações, onde nós temos o F, que significa falta, e o N para não cumprimento das APNPs. Vamos supor que, nesta primeira semana, o aluno A, ele faltou no dia 3 de março. Então, nós vamos inserir um F para ele. E o aluno E, ele não faltou. Então, ele continua com ponto. Todos os alunos com atividades pedagógicas não presenciais, eles, nesta semana aqui, que nós estamos dialogando, eles estarão com atividades não presenciais em casa, resolvendo essas atividades, realizando essas atividades. E, posteriormente, o professor ou professora solicitou que os alunos devolvessem as atividades pedagógicas não presenciais referente à data do dia 3. E o aluno B não devolveu a atividade pedagógica não presencial. Então, se ele não realizou a devolutiva das atividades referente à data do dia 3, ele vai receber um N, de não cumprimento das APNPs. O aluno C, ele estava naquela semana com atividades pedagógicas não presenciais. E como foi solicitado posteriormente que trouxesse as atividades dessa data, e ele trouxe, então ele vai continuar com A. Como também o aluno D, que realizou a devolutiva. O aluno F, ele não realizou a devolutiva das atividades referentes à data do dia 3. Então, ele vai receber um N. Na semana seguinte, nós temos alunos também com atividades pedagógicas não presenciais. E, posteriormente,
o professor ou professora solicitou que devolvesse as atividades pedagógicas não presenciais referente à data do dia 9. Então, nessa data do dia 9, o aluno A, ele devolveu as atividades solicitadas posteriormente pelo professor. O aluno B não devolveu. Então, ele vai receber aqui, ó, um N representada, no caso, pela data do dia 9. O aluno D, ele devolveu, e o aluno E não devolveu. Então, nesse do dia 9, ele vai ter N para essa data do dia 9, por não ter realizado a devolutiva das atividades. E todos os alunos que eram para estar na escola, eles frequentaram a escola, eles vieram à escola. Então, não teve falta. Nessa terceira semana, o aluno A, ele veio à escola no dia 17, que é a data que eu estou registrando. Então, ele vai continuar com ponto. Porém, o aluno E, ele não compareceu à escola. E ele era para estar na escola nesta semana de escalonamento. Então, aqui ele vai ter um F. Posteriormente, o professor solicitou a atividade do dia 18 das atividades pedagógicas não presenciais. Então, o aluno B, ele entregou a atividade, então continua com A. O aluno C não realizou a devolutiva dessa atividade, ele vai ter um N. O aluno D não entregou essa atividade, então ele vai ter um N, por não cumprimento das atividades não presenciais. Ele não entregou. Já os alunos F e G entregaram essas atividades. Vamos verificar que, para cada F inserido por o aluno não estar na escola na semana que era para estar na escola, vai ter uma falta de unidade de carga horária. O aluno B, ele tem N por não cumprimento das atividades pedagógicas. Então, nós temos aqui, ó, um N no dia 3, 2 referentes ao dia 9, porque o professor, nessa data, ele tinha 2 unidades de carga horária para aquela turma. Então, ele vai ter aqui 3 faltas de carga horária. 3 unidades de falta de carga horária. O aluno C, nós temos 1 unidade de carga horária, no caso, falta. O aluno D, nós temos 1. O aluno E, nós temos 2, pelo não cumprimento de atividades pedagógicas não cumpridas. E também um F por ter faltado na semana que era naquele dia que era para estar na escola. Então aqui, ó, nós temos aqui 3 faltas de unidade de carga horária. O aluno F também tem 1 falta de unidade de carga horária. Se os alunos tiverem muitos N's por não cumprimento das atividades pedagógicas não presenciais, eles poderão ficar reprovados por falta. Sugerimos que nos planejamentos, junto com o professor em função de assessoramento pedagógico e a gestão, possam dialogar estratégias para que estes alunos
que não estão devolvendo as atividades pedagógicas não presenciais possam estar devolvendo essas atividades. Nós temos aqui, no primeiro trimestre, presencial, o registro, no caso de conteúdos ministrados, atividade presencial e não presencial. Todos os alunos, tanto presencial quanto os alunos com atividades pedagógicas não presenciais, eles terão a mesma carga horária. Então, nós teremos 2 registros, para o presencial e também para os alunos com atividades pedagógicas não presenciais. Observem que as datas vêm duplicadas na hora do registro. No segundo semestre, inserimos as datas previstas dos meses de maio e de junho. E os alunos, no caso B, D e F, são os alunos com atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós vamos inserir a letra A para os alunos com atividades pedagógicas não presenciais. Os demais alunos estão em escalonamento. Eles vão estar em um período na escola, em outro período em casa, realizando as atividades pedagógicas não presenciais. Vamos supor que o A, ele é um aluno presencial e na segunda semana ele está com atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós vamos inserir o A e vamos distribuir na semana. Então, ele vai estar na segunda semana com atividades pedagógicas não presenciais e também na quarta semana com atividades pedagógicas não presenciais. Então, nós vamos inserir aqui o A. Na quinta semana, presencial. Na última semana, no caso, ele vai estar com atividades pedagógicas não presenciais. O A, nos foi informado que o A e o E, ele tem o mesmo escalonamento. Então, eu vou copiar e colar. Já o aluno C, nesta primeira semana, ele vai estar com atividades pedagógicas não presenciais. Na semana seguinte, na escola. E na terceira semana, com atividades pedagógicas não presenciais. Na quarta semana, presencial. E na quinta semana, com atividades pedagógicas não presenciais. Ele tem o mesmo escalonamento. No caso, o aluno G vai ter o mesmo escalonamento do aluno C. Pelas informações que temos fornecidas pela escola. Em relação ao F, as orientações, no caso, são as mesmas. Se o aluno ele faltou no dia que era na data que era para estar presente, ele vai receber falta. Aqui, como exemplo, o professor tinha 2 unidades de carga horária para aquela data. Então, ele vai receber 2 Fs. Aqui, no dia 25, o aluno E, ele não faltou. Então, vai continuar com ponto. Posteriormente, o professor ou professora solicitou que os alunos devolvessem as atividades pedagógicas não presenciais referente à data do dia 25. O aluno B, ele não trouxe a atividade, então ele vai receber um N. O aluno C, ele trouxe a atividade, então continua com A. O aluno D, ele não trouxe a atividade, então
Aí ele vai receber um N. Já o aluno F, ele devolveu a atividade referente à data solicitada. Então, continua com A. E o aluno G também realizou a devolutiva. No segundo trimestre, em conteúdos ministrados e atividades desenvolvidas, nós temos para cada inserção de data, registro de conteúdo, presencial e APNPs. Verificamos que no dia 25, o professor ele tinha 2 unidades de carga horária nessa turma, de acordo com o horário. Então, aqui, em conteúdos ministrados de atividade desenvolvida, vai aparecer a primeira que ele registrou e também a segunda que ele registrou. Aqui, ele vai registrar os conteúdos ministrados do dia para esta aula presencial e também para as atividades APNPs. Para esta presencial e também para atividades de APNPs. No dia 26, ele tinha, no caso, uma unidade de carga horária de acordo com o horário da turma. Então, aqui vai aparecer o dia 26, onde vai registrar os conteúdos ministrados de atividades desenvolvidas do dia presencial e também das APNPs. No terceiro trimestre, nós temos os alunos com atividades pedagógicas não presenciais, que são os alunos B, D e F. Então, vamos ser aqui. B, D e F. Vamos preencher. Preencheremos com A. Com alunos com atividades pedagógicas não presenciais. Os alunos A, C, E e G são presenciais. Vamos supor que na primeira semana o aluno A, ele está na escola. Então, ele vai continuar com ponto. Ele vai estar na escola, então vai continuar com ponto. Já na segunda semana, ele vai estar em atividades pedagógicas não presenciais. Na terceira semana, presencial. E na última semana, com atividades pedagógicas não presenciais. A informação é que o aluno tem o mesmo escalonamento do aluno A nesta simulação. Então, nós vamos copiar e colar. O aluno C, ele na primeira semana, ele vai estar com atividades pedagógicas não presenciais. Então, aqui nós vamos inserir A. Na semana seguinte, presencial. Na terceira semana, com atividades pedagógicas não presenciais. E na última semana, de acordo com as datas previstas, ele vai estar com presencial. O aluno G vai estar com o mesmo escalonamento do aluno C. Então, G nós vamos copiar e vamos colar. Verificamos que, tanto no primeiro quanto no segundo e também no terceiro, nós realizamos a simulação de carga horária. Porém, essa inserção do A, o bom é nós inserirmos no trimestre. No terceiro trimestre, nós temos os cadernos pedagógicos. Os cadernos pedagógicos estão divididos em 6 etapas. No caderno pedagógico 1, nós temos 3 etapas e no caderno pedagógico 2, nós temos 3 etapas. Totalizando
para o aluno 125 horas. Cada componente curricular vai representar uma quantidade de carga horária nos cadernos pedagógicos. Essa carga horária será definida de acordo com a informação aqui inserida. Neste caso, no componente curricular de matemática do 7º ano da turma C, foi informado que são 4 aulas por semana, que essa turma tem de acordo com a grade curricular da turma. Então, o caderno pedagógico ele terá uma carga horária definida de acordo com o componente curricular e também pela quantidade de aula ou de aulas que ele tem semanalmente para aquela turma. O caderno pedagógico ele é representado por C, como já está apresentado aqui, preenchido, e também por D. O D significa o descumprimento, então vamos lá nas informações iniciais, nós temos o D como descumprimento do caderno pedagógico. Vamos supor que o aluno A, no 3º trimestre, e que já tem o caderno pedagógico e teve o período para a realização das atividades do caderno pedagógico, o professor ou professora solicitou posteriormente a eles que devolvessem as atividades do caderno pedagógico do primeiro período, exemplo, do caderno pedagógico 1. O aluno A, ele, no caso, realizou as atividades e realizou a devolutiva. Então, ele vai continuar com C. Porém, o aluno B, ele não realizou a devolutiva do caderno pedagógico. Então, no caso, esse aluno, para essa etapa que foi solicitada para a devolução, ele vai receber um D. Ao inserir o D, o caderno pedagógico, para esse componente curricular, de acordo com a grade curricular da turma, ele terá 4 faltas de unidades de carga horária, que será representado por 4 horas. Aqui nós temos 4 horas mais 3 horas do primeiro trimestre de faltas de carga horária. Totalizando aqui, como ele tem 4 mais 3, ele tem 7 de faltas de unidade de carga horária, totalizando 5 horas e 50 minutos. O aluno G, ele também não realizou a devolutiva das atividades solicitadas. Como ele não realizou a devolutiva, ele vai receber um D, por descumprimento das atividades do caderno pedagógico. Então, ele vai ter 4 faltas de 4 unidades de carga horária. Essa quantidade vai depender da grade curricular da turma em relação aos componentes curriculares. Ao juntar todos os componentes curriculares, o aluno terá uma carga horária de 125 horas. Em resumo anual, 4 horas, no caso, vai representar faltas de 3 horas e 20 minutos. O caderno pedagógico, quando o aluno não realiza a devolutiva, gerará falta de carga horária e ele poderá ficar reprovado por falta.
Em outra etapa do caderno pedagógico 1, no caso, essa segunda etapa, todos os alunos realizaram a devolutiva das atividades. Então, vai continuar com C, que é cumprimento das atividades do caderno pedagógico. Já na terceira etapa do caderno pedagógico 1, o aluno C, ele não trouxe, não realizou a devolutiva. Então, ele vai receber um D de descumprimento. Também vai gerar faltas de 4 unidades de carga horária. E todos os demais devolveram. Posteriormente, o professor solicitou que os alunos entregassem as atividades do caderno pedagógico da primeira etapa do caderno 2. Então, o aluno 2. E na simulação, o aluno C também não trouxe essa atividade. Ao inserir o D, observem que ele vai ter 8 unidades de falta de carga horária, que vai gerar ausência total de faltas em horas. O 8 horas com mais 1 que ele tinha no primeiro trimestre, nós temos aqui 7 horas e 30 minutos. Sugerimos que nos planejamentos, junto com os professores de suporte pedagógico e também com a gestão, possam estar elaborando estratégia para que esses alunos possam estar devolvendo as atividades dos cadernos pedagógicos. E assim nós estaremos preenchendo as outras etapas dos cadernos pedagógicos com C para os alunos que cumpriram com as atividades do caderno pedagógico e também com D para aqueles que não cumpriram as atividades do caderno pedagógico. Em conteúdos ministrados e atividades desenvolvidas, nós temos aqui o registro do presencial e também de APNPs. Nós temos o registro dos cadernos pedagógicos. No caso, são 6 etapas, onde nós estaremos registrando os conteúdos ministrados e atividades desenvolvidas. As avaliações trimestrais, no primeiro, no segundo e no terceiro, nós temos em cada trimestre 3 avaliações, com 3 recuperações paralelas em cada trimestre. O resumo anual e as observações. Agradecemos GEAF, Gerência de Assessoramento e Controle de Fluxos Escolares. Sucesso, feliz ano 2021 para todos e muitas felicidades. Ótimo trabalho para todos nós.